bem-vindos a essa nossa nova modalidade de aula. Tenho certeza que vocês estão ansiosos, para que as aulas voltem. O desejo de vocês foi realizado. Então voltamos aí às nossas aulas e hoje vamos fazer um breve resumo sobre a Revolução Francesa e vamos destacar pelo menos 5 pontos. Primeiro, por que foi um marco tão importante? Como era a situação da França no período? Quais eram as ideias da burguesia? Por que se formaram coligações contra a França? Quais as modificações foram implantadas pelo regime? Então, primeiro vamos ver como estava a situação da França por volta de 1780. A população francesa era de 25 milhões de pessoas. Era o país mais populoso da Europa. Dessas 25 milhões de pessoas, 80% delas moravam no campo. Então, não era uma população urbana, era uma população rural e vivia no sistema feudal, onde a produtividade era baixa e os preços eram muito altos. Nesse período ocorreu também um déficit financeiro, uma queda na arrecadação de impostos, muito gasto por parte do rei na Guerra dos 7 Anos, também o apoio financeiro na independência dos Estados Unidos da América, e havia ali um regime absolutista, Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Essa corte fazia aí gasto excessivo no luxo. A sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro estado estava o clero, tanto alto como baixo, cerca de 125 mil pessoas. O segundo estado era a nobreza, cerca de 135 mil pessoas, que a nobreza eram os funcionários do estado. E o terceiro estado era todos os outros, entre eles 250 mil pertencia à burguesia, que eram os comerciantes, 250 mil eram os artesãos, e os demais, camponeses, operários, os sans-culottes, que eram os marginalizados, somavam aí 24 milhões. Então se percebe que havia um estado de grande crise naquele período. E o rei tentou, de várias formas, controlar a situação. Ele promoveu uma reforma fiscal, que a ideia era pôr fim aos privilégios, convocou a Associação dos Notáveis, isso não deu certo, fez a segunda convocação, o terceiro estado não aceitou, e o rei foi obrigado a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, fazer a primeira Constituição. Então, devido a isso, se inicia os passos acelerados para o processo da Revolução. O povo começa a se movimentar exigindo uma monarquia não absolutista, mas uma monarquia regida por uma Constituição. Se sentindo pressionado, o rei pede ajuda a outros países, mas também não teve muito apoio quanto a isso. O rei não aceitou a Constituição, o que trouxe uma revolta popular. 14 de julho de 1789, houve aí a tomada da Bastilha. A Bastilha, na verdade, era uma fortaleza militar, ali havia os armamentos e também grande parte dos inimigos do rei estavam ali presos. A população toma aquela Bastilha, se apodera daquelas armas e se une aos inimigos do rei. A revolta se espalha, criou-se uma Assembleia Popular na qual foi abolida ali os dízimos para a igreja e também as obrigações feudais e aprovou a primeira Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi baseada nos ideais iluministas, que defendia a igualdade de todos perante a lei, direito à liberdade de expressão, como também a garantia da propriedade privada. E defendia que o cidadão tinha direitos naturais, que era direito à propriedade, direito à liberdade, direito à igualdade e direito à segurança. A instrução não era apenas para as classes altas, mas era uma necessidade de todos. E a soberania residia no povo e também que o povo tinha direito à revolta. E em 1791 foi proclamada a nova Constituição, alicerçada em ideias burguesas, na qual a monarquia deixa de ser absolutista e passa a ser constitucional. Os poderes foram divididos, passa a ter agora executivo, legislativo e judiciário, com base nos ideais do pensador Montesquieu. Passa a ter agora um voto, não havia mais controle da economia por parte da monarquia, houve o liberalismo econômico e manteve-se a escravidão nas colônias francesas. Então, essa Constituição de 1791, ela expressa os interesses da burguesia e não da população em geral. A crise política se estabelece, o povo procura seus direitos, a nobreza e o clero procuram ajuda
com os países amigos, que era a Áustria e a Prússia. E em 1791 inicia-se a guerra, o povo, que era os revolucionários, contra o rei, a nobreza e o clero, e a coligação de países. O rei é acusado de traição e é preso, e em 1792, agora os revolucionários combatem contra a Áustria e a Prússia. Nesse período é instituído vários partidos políticos, os jacobinos, que eram de esquerda, a pequena burguesia, que era a classe média, a ala radical, liderada por Robespierre, os girondinos, pelos republicanos moderados, a grande burguesia, que era a alta classe, a planície ou pântano, que era a maioria, os cordeliers, que eram os que exigiam a reforma agrária, e os monarquistas. De 1792 a 1795, houve uma convenção nacional que decidiram que tanto o rei como os nobres fossem presos, formaram uma nova Assembleia Constituinte, instalaram a República, os girondinos ficaram no poder. Houve uma disputa de interesses entre girondinos e jacobinos. Luís XVI foi julgado e condenado e os jacobinos tomam o poder. Nesse período dá-se início à fase do terror, no qual várias perseguições e execuções, 17 mil pessoas foram mortas pela guilhotina. Algumas medidas democráticas foram tomadas, a reforma agrária foi feita e também o fim da escravidão nas colônias. Também no mesmo ano de 1795, houve uma reação termidoriana. No mês de julho, os girondinos eles voltam ao poder. Ali são escolhidos 5 diretores para governar, sem centralização de poder. Houve aí o período do voto censitário, o liberalismo econômico se manteve. Mesmo assim, os problemas continuaram, a moeda é desvalorizada, a inflação sobe, os levantes sociais continuam, as pessoas na rua. E qual seria a solução? Um governo forte. Em 1799, Napoleão Bonaparte dá o golpe e assume o poder. Ele tem o apoio da burguesia, que queria progredir. Napoleão tinha muita popularidade, era considerado um herói nacional por ter conquistado grandes vitórias para a França como general. Napoleão ele dissolve a Assembleia Constituinte, aprova outra Constituição e cria aí o governo de 3 cônsules, entre eles Napoleão. A Revolução Francesa revolucionou, pôs fim ao poder absolutismo do rei e também ao poder religioso que a igreja exercia em colunho com a monarquia, e as conquistas que houve na Revolução Francesa se espalhou por toda a Europa, pelos Estados Unidos e também nas colônias dos países europeus, que foram o seguinte: a igreja, que tinha um poder político e religioso, ela perde o poder político, o rei com poderes absolutos passa a não mais existir, o mundo passa a experimentar uma nova forma de governo, que é chamado de república, com a ideia de não mais um homem com poder absoluto, mas o poder dividido em 3, como executivo, legislativo e judiciário. Houve também nessas nações a instituição de uma Constituição, assegurando mais direito à população, como também os princípios da democracia se espalharam por essas nações, ou seja, direitos iguais, liberdade, direito à propriedade e direito à vida. Então agora, dando continuidade ao nosso estudo, você vai abrir o seu livro no capítulo que fala sobre a Revolução Francesa, vai fazer um estudo desse capítulo e em seguida você vai fazer um texto, você vai descrever o que levou a acontecer a Revolução Francesa e as consequências dessa revolução hoje nos países do Ocidente, entre eles o Brasil. Por hoje é só, até a nossa próxima aula.